Poderosamente nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, nós nos prostramos diante do teu trono de graça. Agradecer, ó Pai, por tudo que já foi realizado aqui nesta noite, Senhor. Também, ó Pai, agradecemos pelas ofertas em espécie que foram depositadas no gasofilácio e que o Senhor, ó Pai, multiplique as finanças de cada um. Ó Pai amado, e também as finanças da tua igreja, e dai-nos sabedoria para administrar, ó Pai, as finanças. Colocamos diante do Senhor, se alguém aqui está desempregado, que o Senhor abre as portas de emprego, meu Deus, para que todos possam estar desfrutando desta alegria e ter o sustento em casa e da família. Agora, Pai, queremos apresentar a Ti a vida do pastor Ronaldo, que vai ministrar esta palavra, o qual o Senhor já tem dado a ele. Pai amado, que venha de encontro com a nossa necessidade. Usa ele poderosamente na direção, na unção e no poder do Espírito Santo, Pai. Repreendemos toda a retaliação do inimigo que queira atrapalhar este momento, tirar a nossa atenção do objetivo principal, que é a Tua santa e gloriosa palavra. Pai, em nome de Jesus, por esta palavra nós já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando os amados que estão em pé, por favor, abram comigo as Sagradas Escrituras, no livro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 24, nós vamos ler o versículos de números 37 em diante. Mateus, um cobrador de impostos, cobrava impostos para Roma, e era uma profissão odiada pelos judeus, porque eles consideravam que aqueles que trabalhavam como cobradores de impostos para Roma eram traidores. Veja só que situação. Mas Jesus olhou para aquele homem, estando ele ali no seu trabalho, exercitando o seu trabalho, e Jesus disse para ele assim: olha, deixa o que você está fazendo e vem e segue-me. E ele deixou o que estava fazendo e seguiu a Jesus. E nesta noite não é diferente. O Senhor olha para mim, o Senhor olha para você, e o Senhor diz para você: vem e segue-me. A mensagem desta noite é: a porta da graça ainda continua aberta. A porta da arca da salvação ainda continua aberta. Vamos ler então a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulos de números 24, versículos 37, que nos diz assim: Jesus dizendo, palavras do Senhor Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus, ele abre um pouco mais, ele descortina um pouco mais, e ele vai dizer assim: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis tomar assento, muito obrigado. É uma leitura rica, uma leitura esclarecedora, que você deve fazê-lo ao chegar em casa. Ou no tempo que você tiver, leia a palavra, examine a palavra, observe os conselhos que nós encontramos nesta palavra, porque esta palavra tem o poder, pelo Espírito Santo, de nos esclarecer, abrir o nosso entendimento, para que compreendamos a perfeita e maravilhosa vontade de Deus para a nossa salvação. Estamos vivendo dias difíceis.
dias de rumores de guerra. Não sabemos se a Rússia vai atacar. Como é o nome do país? Ucrânia. Olha como vocês estão sabendo. Que beleza! Isso é sinônimo que vocês estão antenados. Então isso quer dizer que estão preparados para a volta do Senhor. Porque o Senhor disse, assim como há rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, o índice de criminalidade aumentando a cada dia, a imoralidade então nem se fala. Se nós fôramos andar durante a noite por alguns lugares da nossa cidade, nós vamos ficar escandalizados e boquiabertos de tantas coisas tenebrosas que estão acontecendo hoje na nossa cidade. E não somente aqui, mas em todo o mundo. Nós vamos ver, irmãos, e estamos vendo como que os padrões de uma pessoa de boa conduta estão sendo desprezados. Eu ouvi hoje, nesta semana, um dos repórteres muito conhecido no nosso país, e ele dizia assim, ele trouxe uma gravação aonde um aluno estava numa sala de aula e estava havendo um debate entre o aluno e o professor. E o aluno procurava mostrar que aquelas pessoas de bem, aquelas pessoas que procuram ter um padrão de conduta, deveriam ser honrados, deveriam ser observados diante da sociedade. E aí ele dizia assim, olha, numa das partes da conversa, ele disse assim, e o repórter é o Alexandre Garcia. Então, no meio do diálogo, ele dizia assim, olha, professor, porventura, se uma pessoa, ele trabalha, ele labuta, e ele compra um veículo, ele compra um automóvel para que ele possa se locomover, e vem então uma outra pessoa que não tem a mesma visão que ele, portando uma arma de fogo e leva o seu carro embora, porventura não está fazendo mal? E o professor dizia, ele está trabalhando. Então veja só como que os padrões de conduta, de boa moral, está sendo modificada. Então aquele professor em plena sala de aula estava dizendo para os demais alunos que o roubar é uma coisa normal. Que o roubar, afinal de contas, aquela pessoa que estava roubando também estava exercendo uma profissão. Nós vimos uma política no nosso país que estava tentando, ou pelo menos tentou colocar uma lei, não é? Em que uma pessoa que porventura estivesse fazendo uma infração, um roubo contra alguém, que ele não sofresse sanções. Nós vimos um advogado que diante do ex-presidente do nosso país, que estavam ali em uma reunião, e ele dizia assim, esse advogado dizia, uma vez que a infração já foi cometida, para que julgar? Ou seja, se uma pessoa já cometeu um delito, já roubou, ou já matou, já fez alguma coisa, por que sofrer então o julgamento ou a sanção? Os irmãos percebem como que os valores estão sendo invertidos? Os irmãos percebem como que a sociedade está se enveredando por um caminho tão terrível e tão tenebroso para aqueles que querem continuar na boa conduta, na boa ordem, segundo os exemplos que nós temos aqui nesta palavra? Não é uma situação difícil? Não é uma situação delicada? Pois muito bem, Jesus, para falar acerca da sua vinda, para nos deixar alerta, para nos deixar em posição de, olha, pode ser que a qualquer momento o Senhor venha, Ele deu-nos alguma observação, e Ele então falou assim, olha,
como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas viviam uma vida de casamento, se ajuntavam, enveredavam nos seus costumes, nos seus prazeres, nos seus delitos, nos prazeres da sua carne, e se deixavam levar por esses prazeres, até que Noé entrou na arca. Então vamos lá para Gênesis, e vamos acompanhar então por que Jesus fez alusão a esta passagem. E nós vamos encontrar então, lá no livro dos começos. Eu digo livro dos começos, porque o livro do Gênesis é o livro que nos traz toda a revelação de Deus, dos propósitos, do plano de Deus, da criação de Deus, como tudo se iniciou. Nós encontramos aqui neste livro, no capítulo de número 6, no versículos 13 em diante. Então nós vamos encontrar dizendo assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. E então vejam só, Jesus ele faz esta alusão. Deus ele vai trazer a destruição, porque o que estava acontecendo naqueles dias? A violência estava sobremaneira no meio do povo. E hoje é assim. Hoje um animal irracional tem mais valor do que um ser humano. Vocês pararam para pensar nisto? Se porventura uma pessoa tira a vida de uma outra pessoa, e ela não é pega em flagrante, ela pode ir depois se apresentar, e ela vai responder, não é? Até que venha o julgamento em liberdade. Ah, mas se você matar uma onça, que é o que nós temos, né, aqui nos rincões dos nossos sertões, em Rondônia, lá no Pará e em outros lugares lá no Mato Grosso, se nós matarmos uma onça, você ou eu ficaremos preso inafiançável. Mas se você matar um ser humano, você pode responder em liberdade. Vocês percebem como que os valores estão distorcidos? Como que as coisas estão ficando esquisitas? Pois é. Então isso quer dizer que se a pessoa mata, se a pessoa rouba, ela tem a possibilidade de responder em liberdade. E Deus vai olhando tudo isto. E Deus vai vendo tudo isso. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o pecado cheirou tão mal nas narinas do Deus Todo-Poderoso, que Deus falou: eu vou destruir essas cidades. Por quê? Porque a homossexualidade estava tão terrível. E nós temos que falar isto, ainda que nós venhamos ser perseguidos. Porque a palavra de Deus, ela não muda, as leis mudam, as leis do homem mudam, eles vão se adequando conforme os seus próprios desejos. Mas esta palavra não. O Senhor diz na sua palavra: passam-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E nós somos guiados por ela. E a palavra diz, esta palavra de Deus diz, que nos dias de Sodoma e Gomorra, estava tão terrível os atos impuros de sexualidade, que Deus destruiu aquela cidade. E porventura, como é que está cheirando as narinas do Senhor os dias em que nós estamos vivendo? Com as mudanças da lei, com as imposições que nós estamos por receber, e que nós temos que respeitar, e nós respeitamos as pessoas,
Mas nós não podemos aceitar as ações, as atitudes que eles fazem, porque estão contrárias às leis que o próprio Deus trouxe para o ser humano. Mas acontece então, que naqueles dias anteriores ao dilúvio, Noé foi bisneto de Enoque. Enoque foi aquele que nos seus dias também não eram dias bons, não eram dias normais, eram dias tenebrosos, tanto quanto hoje, talvez, um pouco menos, quem sabe. Mas a palavra de Deus vai dizer que Enoque andou com Deus. Enoque, ele agradou a Deus, ele se desviava do mal. Porventura, nos seus dias, ele era ridicularizado. Ele era aquele que era zombado, porque ele não andava em conformidade com a sociedade da sua época. Ele não fazia aquilo que a maioria das pessoas da sua época faziam. Mas ele se desviava daqueles caminhos. Ele não andava em conformidade com aquilo que eles faziam. Ele não concordava com aquilo que as pessoas da sua época faziam. De tal maneira que a palavra de Deus vai nos dizer que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Olha que coisa extraordinária. Aleluia. Deus olhou e viu que aquele homem não poderia mais estar no meio daquele povo tão corrupto, e Deus o trouxe para junto de si. Um homem que não experimentou a morte. A Bíblia nos fala de dois personagens que não experimentou a morte: Enoque e também Elias. Elias, que também um profeta de Deus, que falava a verdade, que mostrava a realidade do povo e dizia: olha, desviai-vos do caminho errado, andai na presença de Deus, cultivai a vossa vida na presença do Todo-Poderoso. E quantas vezes foi ele perseguido, quantas vezes foi ele desprezado, quantas vezes foi ele acusado, quantas vezes teve que eles fugir, porque as pessoas queriam pegá-lo para matá-lo. Mas a palavra fala que ele também andou com Deus. E numa certa ocasião, a palavra fala que ele vai de caminho, e vem então uma carruagem, aleluia, de fogo, de cavalos de fogo, e vai andando Elias e Eliseu, o seu moço, aquele que procurava em tudo ser fiel aos ensinamentos daquele profeta, e queria andar com ele. E ele então disse para o profeta: ah, meu Senhor, eu sei que o nosso Deus há de o levá-lo, e eu quero que o Senhor me dê uma bênção. E Elias diz: mas qual é a bênção que você quer? E ele vai dizer: Senhor, eu quero ter a porção dobrada do teu Espírito. Aleluia. Olha que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Ter e querer ser usado por Deus, ter a unção, ter a graça, ter o relacionamento, ter a intimidade com Deus. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de todos nós. Que nós rejeitemos, não é, as adversidades, nós não venhamos observá-los, que nós não venhamos temê-los, que nós não venhamos ser envolvidos por eles, mas que possamos ter uma fé viva e verdadeira nesse Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas, esses personagens que estamos conversando nesta noite, foram pessoas que demonstraram uma perfeita e maravilhosa fé no Todo-Poderoso. Demonstraram um relacionamento íntimo com esse Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver o resultado que eles tiveram desta intimidade. Se eles tiveram essa intimidade, isso quer dizer que eu posso ter. Isso quer dizer que todos nós podemos ter. Eles não foram diferentes de nós em nada. Foram criados da mesma maneira que nós fomos. Da mesma essência. Com a mesma capacidade.
tão somente eles se colocaram à disposição do Senhor. Tão somente eles quiseram ter esse relacionamento com o Todo-Poderoso. Eu posso fazer isto. Você pode fazer isto. Não há limites. Deus, Ele não colocou barreiras. Ele não disse, olha, eu escolho você em detrimento daquele ou daquela. Não. Pelo contrário, hoje no tempo da graça, o Espírito Santo está à disposição de todos aqueles que buscarem ao Senhor. A palavra do Senhor diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, se nós buscarmos ao Senhor com inteireza de coração, Ele pode fazer o mesmo. O diácono Felipe, na abertura desta reunião, trouxe-nos uma lembrança do culto do domingo passado, de um testemunho da nossa irmã Mara, quando ela, vendo o seu neto praticamente sem vida, mas na ousadia do Espírito Santo, na confiança do Espírito Santo, aleluia, e isso não vem de nós não. O próprio Deus faz com que essa ousadia venha em nós. E ela então, estava ali os enfermeiros, e ela vai, e ela ordena ao seu neto, que a saúde venha, que aquele mal suma, vá embora. E o que acontece? A criança fica liberta e fica curada. Por quê? Porque ela creu no Deus que pode. Nós louvamos a Deus nesta noite e falamos que o Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder. Eu não devo apenas falar, eu devo viver isto. Quando eu vivo esta fé ela produz resultados. Ela vai produzir alguma coisa que vai fazer com que o que eu peço irá acontecer. Quando vem a carruagem de fogo, essa carruagem serviu para separar Elias do seu moço Eliseu. Porque quando a carruagem vem, eles estão juntos, e um pula para cá, o outro pula para lá. Quando Eliseu olha, Elias vai subindo num redemoinho, aleluia, e está sendo levado ao céu. E ele grita, então Eliseu grita, meu Senhor, olha a promessa. O Senhor disse que se eu visse o Senhor ser tomado, que iria acontecer. E sabe o que acontece? A capa de Elias cai. Eles haviam atravessado o Jordão. E Elias sobe, a capa fica. Eliseu toma da capa. E agora ele tem que voltar. Mas e para atravessar o Jordão? As águas do Jordão estavam correndo. Agora era a prova da fé. Porque, irmãos, a fé é nós crermos que receberemos aquilo que nós não vemos. E agora Eliseu pega aquela capa, ele dobra aquela capa e ele toca nas águas. E o que acontece? As águas param e ele passa em seco. Olha que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. Aleluia. Então, se aconteceu com Eliseu, pode acontecer com você também. Se aconteceu com Elias, pode acontecer com você também. Aleluia. Se aconteceu com Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou, pode acontecer conosco também. Aleluia. É tão somente nós nos dispormos a buscar ao Senhor com inteireza de coração. Esse é o mesmo Deus. E então a palavra vai dizer que Enoque tem um filho, e esse filho gera a Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. A palavra vai dizer que ele viveu 969 anos. Mas por que viveu tanto esse homem? Deus, ele sempre tem um propósito.
Sempre há um propósito. Nesses quase 1000 anos, o Senhor Deus está dando tempo. O Senhor Deus está dando oportunidade para que aquele povo antediluvianos pudessem se arrepender, pudessem mudar o seu posicionamento, o seu pensamento, e pudessem então, obrigado amado, pudessem então deixar o seu pecado, deixar aquele mal que eles estavam fazendo. Mas sabe o que acontece? Não se arrependiam, continuavam atolados cada vez mais no erro, cada vez mais no pecado, cada vez se aprofundando mais na desobediência, até que nos dias de Noé, o Senhor Deus diz: não tem jeito. E então, o Senhor Deus vai dizer para Noé, e vai dar a ele as determinações, para que Noé não sofresse o dano que Deus haveria de trazer sobre a humanidade. Mas por quê? Porque Deus achou graça em Noé. Porque a palavra vai dizer que Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras estavam observando a palavra. Deus achou graça neles. E agora Deus diz para Noé assim: Noé, eu quero que você construa uma arca. Eu quero que você faça uma grande embarcação. Porque eu vou destruir o gênero humano. E vai ser com água. A palavra de Deus fala que nada nos acontece sem que antes o Senhor Deus não avise os seus santos profetas, sem que Deus não avise os seus servos. Nós temos sido avisados. Nós estamos olhando tudo que passa ao nosso redor. E parece, irmãos, que nós já não estamos mais nos encaixando neste mundo. Eu começo a olhar e ver as coisas que estão acontecendo. E eu digo assim: meu Deus, parece que a gente não cabe mais aqui não. Do jeito que as coisas estão indo, Senhor, parece que nós não dá para nós ficar mais aqui não. É tantas mudanças, são tantas coisas acontecendo, que hoje nós vamos ser perseguidos em breve. Porque não vai dar para a gente aceitar tanta coisa que eles estão querendo impor. Vai chegar uma hora que eles vão dizer: olha, você vai ter que fazer isso. Mas aí nós vamos dizer assim: bom, eu obedeço ao homem ou eu obedeço a Deus? O que eu vou fazer? Só que a palavra fala que bem-aventurado aqueles que obedecem a Deus e não dão crédito à palavra dos homens. Mas os homens estão achando que pode, faz e acontece. E nós precisamos estar atentos a tudo isto. Porque há momentos que nós vamos ter que dizer: olha, até aqui eu posso ir, até aqui dá para ir, mas agora não dá mais. Como igreja de Deus não dá mais. Isso daqui não dá para ser feito, porque isso pode comprometer o meu relacionamento com Deus. Então vejam só. E Deus então vai dar as medidas para que Noé preparasse aquela embarcação, porque Deus tinha um propósito. É sempre isso que nós falamos, não é? Deus, ele sempre tem um propósito. E Deus tinha um propósito. Quando ele falou para Noé: olha, Noé, você vai construir essa embarcação. E Deus deu então as medidas. E essa embarcação, segundo Hamblers, as dimensões eram as seguintes: 125 metros de comprimento, era o comprimento da arca, com 28 metros de largura
com 23 metros de altura. Olha isso. Deus deu as medidas. Deus ainda falou que deveria ter 2 compartimentos. Aquele navio, aquele transatlântico. E vejam só, irmãos. Este navio, esta construção fenomenal que Noé faz, só em 1915, vejam só em 1915, com o advento da Primeira Guerra Mundial, é que os homens começaram a construir navios maiores. Olha quanto tempo, de quando a arca foi construída por Noé, até quando os homens foram fazer uma construção maior do que aquela que Deus havia dado para Noé. Que coisa extraordinária. E Deus deu as medidas, Deus ordenou, Deus deu o projeto. Então, Noé foi o primeiro engenheiro. Deus deu o projeto e Deus falou: agora você vai executar. Olha que coisa linda. Você vai executar agora este projeto. Quem sabe, irmãos, Noé, vamos viajar um pouco. Ele deveria ser muito rico. Porque ele tinha que contratar pessoas para trabalhar, para ele poder fazer esta fenomenal construção. E a palavra fala que os homens que os ajudaram, que foram cortar as madeiras, e eles não tinham a modernidade de hoje, os equipamentos de hoje, não. Deveria ser no machado. Quem sabe no serrote, não sei, naquele serrote em que pega um de um lado, outro do outro, e eles vão fazendo esse movimento até que aquelas grandes árvores pudessem ser cortadas, para que então aquele navio pudesse ser construído, para que então o projeto de Deus pudesse ser realizado. Com 500 e poucos anos, Deus se revela a Noé para que ele fizesse aquela construção. E com 600 anos aproximadamente, Noé conclui aquela obra. Alguns vão dizer 100, 120 anos aproximadamente, Noé levou para construir aquela obra, aquela construção. E muitos diziam: mas para que esta construção? Imagine, irmãos, aquela construção naquela época. A monstruosidade que era aquilo. E a curiosidade que as pessoas tinham. E começaram então a dizer: mas para que isto? Para que esta obra tão monumental? E Noé dizia: porque Deus haverá de destruir esta terra. Deus haverá de mandar uma chuva. E esta chuva vai fazer com que as águas subam e vai engolir a todos. E nós temos visto isso, irmãos. Olha em Petrópolis o que aconteceu nessa semana que passou. Não é coisa terrível? Eu vi, irmãos, uma cena tão terrível. E vocês talvez tenham visto quando 2 ônibus foram tomados pelas águas. E as pessoas que ali estavam tentando sair, alguns tentando subir em cima do ônibus para se proteger. E a água foi e os alcançou e levou a todos. Então você pode, eu posso ter uma pequena noção do que foi naqueles dias de Noé. Quando as chuvas começaram a cair e as águas começaram a subir. Mas Deus deu tempo. A palavra fala que quando Noé entra na arca, ainda demorou mais 7 dias. Deus ainda dando tempo para que os homens se arrependessem. Eles poderiam dizer: mas que coisa interessante, essa construção tão fenomenal. Será que realmente Deus vai destruir? Eu acho que eu vou entrar na arca. Eu estou vendo que Noé entrou. Interessante. Deus trouxe um casal de cada animal, macho e fêmea, e eles entraram na arca.
Que interessante. Mas isso não despertou nos corações endurecidos daqueles homens o interesse, a obediência de entrar naquela arca para poder alcançar a salvação. E pereceram, porque a palavra fala que Noé entrou, fechou por dentro, mas Deus selou por fora. Porque quando as primeiras gotas começaram a cair, quando a chuva começou a cair, quem sabe correram aqueles homens e bateram na arca e começaram a dizer naquela porta daquela arca: Noé, Noé, abre-nos, Noé, nós queremos entrar. Quem sabe ele tentou, mas não tinha como abrir. E Jesus faz a nós esta observação: como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Violência, imoralidade, descrédito da palavra de Deus, não observação, não santidade. E agora vem aqui uma observação que o Senhor Deus me faz. Aqueles homens serviram na construção daquela arca. E agora vem para mim a palavra, e para você. Não adianta nós estarmos aqui na igreja apenas como um religioso. Não adianta nós estarmos aqui com uma carteirinha, com uma credencial, querendo dizer: olha, eu tenho tantos anos de evangelho. Se eu não tiver intimidade com Jesus, se eu não tiver uma vida com Jesus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Porque, irmãos, a porta também pode se fechar. E eu penso que estarei dentro da arca, e eu posso estar do lado de fora desta arca. Esta é a palavra da verdade. Aqueles homens ajudaram na construção, poderiam ter entrado, mas preferiram ficar fora. A palavra de Deus fala que somente Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras foram livres daquela condenação. Quantos hoje estão também ouvindo esta palavra, mas não estão dando crédito? Quantos há que estão dentro da igreja, que nasceram no evangelho, e estão dizendo: ah, faz tantos anos que eu ouço falar que Jesus vem. Quantos anos? Eu nasci, hoje tenho 30, 40, 50 anos, 60 anos, e Jesus não veio ainda. E acabam perdendo a esperança, acabam perdendo a fé, acabam deixando de ter a viva convicção na promessa de Jesus. E Jesus disse: vou para o Pai preparar-vos lugar. Olha que coisa linda. E se eu for e vos preparar lugar, Ele disse, Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Esta é a vontade soberana do Senhor. Que eu e você, aleluia, venhamos estar dentro desta arca da salvação. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas quantos há que ouvem, mas não dão crédito? Quantos há que ouvem, mas dizem: não é para agora? Quantos há que ouvem, mas estão com seus corações endurecidos? Meus amados, ah, meu Deus, eu me lembrei agora, Jesus, da oportunidade que Deus deu para um vizinho nosso. Ele veio num domingo aqui. Ele veio aqui. Primeiro que ele passou, estávamos iniciando o culto, né, pastor? O pastor conversou com ele, fez o convite, ele falou: vou até em casa, vou me trocar. E se trocou. E ele veio, a arca da salvação.
se arrumou de terno, bonito, veio, Jesus chamou ele. Lembra que no início o Senhor deu a palavra como Mateus estava lá no trabalho cobrando os impostos. E Jesus chegou para ele e falou: Mateus, deixa isso, vem e segue-me. Ele poderia ter duvidado. Ele poderia ter dito: não, Senhor, eu estou muito ocupado aqui, não dá para te seguir agora não. Mas ele ouviu o convite, ele ouviu o chamado, e ele deixou tudo aquilo e falou: pronto, eu vou atrás do Senhor. Aleluia. Ele deu crédito. Mas aquele homem veio aqui, e naquela noite o Senhor, usando do pastor, disse: o Senhor quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele falou: hoje não. Hoje não. E deitou naquela noite. E não acordou na manhã. Irmãos, como nós perdemos as oportunidades. Como nós perdemos as oportunidades. Por dureza do nosso coração. Por não sermos sensíveis ao toque do Espírito Santo. O Senhor diz: olha, eis que hoje estou batendo a porta do teu coração. Se abrires a porta do teu coração, eu entro. Olha que lindo. Jesus está dizendo: eu entro. E você ar com você e você comigo. Ou seja, está garantida a tua salvação. Eu vou finalizar com uma ilustração. Um homem muito rico. Ele tinha um filho. E este filho saiu com um colega dele, um colega íntimo, para uma viagem. E nesta viagem, eles sofreram um acidente. E o filho daquele homem muito rico morreu. Era o único filho que ele tinha. E ele morreu. Aquele seu amigo que estava do lado sobreviveu. E ele pensou assim: olha, eu gostaria de retratar a imagem daquele meu amigo numa tela. E ele não era pintor. Ele não tinha os traços para fazer uma boa gravura. Mas ele pegou e do jeito dele, ele fez o quadro da figura daquele seu amigo. E pegou uma moldura. Aí a moldura, sim, ele caprichou na moldura. E entregou para aquele pai. E aquele pai muito rico tinha várias obras de arte na sua casa. E ele colocou aquele quadro no meio. E aquele homem veio a morrer. E ele deixou então um testamento que era para que as obras fossem vendidas. E o resultado da venda das obras que ele tinha fosse para uma instituição. E então várias pessoas famosas, homens de dinheiro, se reuniram para aquele leilão. E estavam ali aquelas obras, e entre aquelas obras estava aquele quadro. Aquele quadro que ia ser o primeiro a ser leiloado. Mas ninguém deu nenhum lance, porque as pessoas olharam para aquele quadro e ninguém deu valor. Um quadro feito por uma pessoa que a gente nem conhece. Uns rabiscos. Ninguém deu lance. Apenas uma pessoa. Aquele rapaz que havia feito o quadro. Ele deu um lance naquele quadro. Que para muitos, para a maioria dos que estavam ali, não tinha valor algum.
ele vai dar um lance insignificante. E quando ele dá o lance naquele quadro que todos desprezaram, o leiloeiro encerra o leilão. E aí, no protesto de todos que ali estavam, e diziam: não, mas como é que pode? Nós viemos para comprar as outras obras. Aí o leiloeiro diz assim: pois é, mas o dono dessas obras deixou aqui um testamento dizendo que aquele que levasse este quadro, levasse todas as obras. Quantos há que não estão dando valor a essa tão preciosa salvação? Quantos há que não estão dando valor a esta obra tão linda de Deus, dando o seu Filho único para a salvação de todos aqueles que nele creem? Somente aqueles que aceitarem de bom grado este ato, esta obra gloriosa de salvação, receberão, olha que coisa linda, um novo nome dado por Deus, morar na cidade santa, estar com Jesus aonde ele for. Aqueles que aceitarem esta obra, vai estar com ele. Por isso ele disse: onde quer que eu esteja, que você esteja comigo. Que esta palavra possa ser rema em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale mais alto e melhor no seu coração. Que nós saibamos dar valor ao que realmente tem valor. No nome de Jesus. Deus nos abençoe.